Graça e paz. Graça e paz, pessoal. Agora a gente vai conseguir fazer nossa live, né? Desculpem, mas a gente precisa organizar isso, a questão do, do técnico, né? E foi um pouquinho mais do que a gente esperava. Mas conseguimos, né? Então vamos dar início à nossa live. Eu convido o Jamerson para sentar aqui do meu lado. Pessoal, informa aí se o som tá legal, a imagem, som, imagem. Minha gente, eu acho que eu tô um pouquinho mais nervosa porque eu tô de microfone. Mas faz parte, né? É a evolução. Quem vai dar início a essa oração vai ser Jamerson. Jamerson. Ele não esperava, viu? Paz, pessoal. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus. Desde já, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que tu nos concedeste. Direitinho. O retorno para mim tá um pouquinho baixo. Então eu preciso que vocês confirmem se tá dando para escutar direitinho, para ver como é que tá a imagem, se a imagem tá boa. Nos auxiliem. Glória a Deus. O som tá normal. Pronto, vamos louvar um hino. Hoje eu não estou conseguindo ver quem está online, tá? Quem está acessando aí, mas que Deus possa abençoar todos vocês. Cada um dos que estão acessando. Se vocês quiserem pedidos de oração, pode deixar aí nos comentários, tá? Ou manda via direct, via Messenger, tá certo? Hoje vai ser um pouquinho mais, eu vou interagir um pouco menos. Porque nós ainda estamos nos acostumando com essa nova forma de live que estamos iniciando hoje, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, em tua presença. Eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, em tua presença. Glória a Deus. Gente, hoje foi um pouquinho complicado, né? Mas, como diz o tema da nossa live, Jovens pelo Reino, né? E estamos aqui fazendo essa live justamente para levar a palavra de Deus para vocês. E não só encher vocês, mas encher também a gente, né? Primeiramente a gente, na verdade, que é quem recebe, né, Jamerson? A gente recebe para derramar, né? E nós somos gratos por estarmos mais uma vez aqui, né? Por sermos instrumentos de Deus. Todas as lives eu digo isso, mas porque nós reconhecemos que a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, né? E é ela que nos permite estar aqui, porque nós estamos aqui por um propósito, né? Que é levar a palavra de Deus ao reino, né? Que é fazer discípulo. Eu acho que eu disse na live anterior, né? Todos temos um dom. Deus deu um dom para cada um e até mais de um para algumas pessoas. Mas o chamado é um só, né? Que é levar a palavra de Deus para as pessoas.
As pessoas têm sede, né, de ouvir a palavra de Deus. Hoje a reflexão, acredito que vai ser ainda mais rápida, por conta da demora, né, de dar início à nossa live. E mais uma vez eu peço perdão para vocês. Também porque ontem não aconteceu a nossa live, mas nós estamos em um momento assim de início e passando por algumas transições, porque nós precisamos tecnicamente de alguns materiais que ainda não está em nossas mãos. Nós queremos desde já também agradecer por a pessoa que nos abençoou hoje com o celular para fazer essa live. Minha gente, vai orando aí, viu? Mas eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo vão receber de Deus nessa noite. Já começaram a receber, né? Desde o momento que participaram da oração que o Jamerson fez no início, através do louvor, porque não a voz, claro, mas tudo é para engrandecer o nome do Senhor, né? E nós estamos aqui dispostos a isso. Então, quem faz é Ele, quem prepara é Ele, e é tudo para a honra dEle, né? E para a glória dEle. Então, que nós diminuamos e que Ele cresça, porque esse é o objetivo, né? Glória a Deus. Se durante a live vocês tiverem algum problema na conexão, na questão de áudio e de imagem, vocês vão deixando aí nos comentários, porque tudo que vocês falam a gente aproveita para melhorar, né? A próxima sempre é melhor, né? Então, deixem aí. E quando eu estava buscando a Deus na questão de que reflexão para as pessoas, para vocês, Deus ele me direcionou para uma passagem na Bíblia que se encontra em Mateus capítulo 14. Se encontra no livro de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que fala que Jesus anda por cima do mar, né? Eu acho que eu fiquei um pouquinho nervosa hoje, minha gente. Olha, eu não estou conseguindo ver vocês. Não estou conseguindo. A gente está com outra. A câmera está virada. Então, tudo isso está me deixando um pouquinho mais robotizado, eu acho. Não sei. Porque quando eu vejo, aí eu fico mais espontânea, né? Mateus capítulo 14, versículo 22, que diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então, o tema de hoje é a sua tempestade, né? O medo. E quando a gente fala de medo, cada um vai pensar de uma forma diferente. Eu tenho medo de uma coisa, Jamerson tem medo de outra, você tem medo de outra coisa. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, dos 12 para os 13 anos de idade, minha gente, eu tinha um medo anormal de escuro. Sabe o que é medo? Quando chegava a noite, eu já pensava, meu Deus do céu, eu vou ficar... Eu não sei do que eu tinha medo, mas eu tinha muito medo.
né? E eu lembro que quando era no meio da madrugada, eu sempre, porque uma casa com muitos filhos, né? Então ficava minha irmã do meu lado, a casa no meu quarto, no caso, tinham 4 camas, né? E quando era no meio da noite, eu corria para a cama da minha irmã do meio, né? Que é a encostada em mim. E quando eu ia para a cama dela, aí ela dizia: menina, sai daqui da minha cama. Eu dizia: eu tô com medo. Ela: tu tá com medo de quê? Eu disse: eu não sei, eu tô com medo. E quando ela me expulsava da cama dela, ela me expulsava, viu, minha gente? Samara, viu? Para quem conhece, ela me expulsava da cama dela. E eu ficava morrendo de medo. Aí eu ia para a cama do meu irmão, porque vocês sabem, né? Homem, ele tem um coração mais mole, viu, para essas coisas. Meu irmão nunca me expulsava da cama dele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu tinha um medo muito grande e eu via coisas, não via, né? Eu imaginava coisas que não estavam lá. Porque o medo faz isso com a gente, né? E quando Pedro, no versículo 20... Desculpa. Aqui no versículo 27, né? 27 não, 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: um fantasma. E eu fico imaginando, né, o medo dos discípulos. Porque eles realmente imaginavam que fosse um fantasma. Já pensou você num lugar e de repente, você no meio do mar e de repente vinha aquela pessoa caminhando sobre as águas. E eles nunca tinham presenciado isso, né? Jesus fazer isso. E quando eles viram aquilo, eles se atemorizaram, né? E quando a Bíblia fala atemorizar, eu imagino que realmente eles ficaram com muito medo. Eu fico imaginando eles com medo de Jesus, como eu tinha medo do escuro, né? E sabe o que é interessante? Que no versículo seguinte, Jesus disse: não tem mais que sou eu. E aí eles não entenderam a voz de Jesus, né? Eles não conseguiram entender aqui, ó. E os discípulos, vendo caminhar, versículo 26, sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não tem mais. E aí Pedro diz: se és tu, então me faz andar sobre as águas. Então, o que eu quero trazer nessa noite, né? A voz de Jesus. Eles ainda não conheciam a voz de Jesus. Eles não conheciam ainda a voz daqueles que tinham ordenado que eles saíssem, né? Que eles fossem para o mar. E muitas vezes Jesus ele fala com a gente faz, pô, Jesus fala pede para Deus falar conosco, né? E muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente não consegue entender porque nós não conhecemos a voz de Deus, né? Nós não estamos reconhecendo a voz de Deus. E o que nos faz deixar de reconhecer a voz de Deus ou de parar de escutar Deus é a distância que nós estamos dele. Porque não é Deus que se distancia, Deus sempre está lá, né? Deus não sai do lugar. Nós que saímos da posição, nós que saímos do nosso lugar. E aí, quando nós estamos distantes de Deus, não conseguimos ouvir a voz dele, né? E aí vem a dificuldade de ouvir a resposta de Deus. Porque Deus, as pessoas dizem: não, mas eu peço tanto. Suelene, tu pede para... Você diz: não, pede direção, o pastor fala: peça direção a Deus, que Deus vai falar com você. Então, mas eu peço e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Deus, ele está mudo, ele não está falando nada, eu não consigo ouvir nada. Será que é Deus que está mudo? Será que é Deus que não está falando nada? Ou a gente não está reconhecendo a voz de Deus, né? Então, um dos pontos que você tem que levar em conta hoje é: será que você tem reconhecido a voz de Deus? Será que você tem ouvido o que Deus ele quer falar para você? Através das lives, através de pessoas que Deus usa para ir na sua casa. Eu sei que é até difícil. Hoje em dia, com essa pandemia, né, a gente nem recebe visita. Mas dentro da nossa casa mesmo, né? Os nossos pais, a nossa família que mora na mesma casa, as pessoas que nós conversamos virtualmente. Será que Deus ele está falando igual aquele rapaz do barco, né? Que ele disse: não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E Deus mandou outro barco, e Deus mandou um avião. E no fim das contas ele morreu afogado, né? Por que ele morreu afogado? Será que foi Deus que não mandou uma forma dele se salvar, né? Não, Deus mandou. Mas ele não conseguiu reconhecer que era Deus que estava enviando. Ele não conseguiu reconhecer a voz de Deus. E aí está o problema, porque aquele homem acabou morrendo.
né? Então nós precisamos nos achegar a Deus para reconhecer a voz de Deus, né? Mas dando continuidade aqui, outra coisa muito importante que essa passagem me passou, outro ponto, é que o medo de Pedro fez com que ele não vivesse a experiência que Jesus queria que ele vivesse. Porque quando Pedro ele começa a caminhar, né, e ir de encontro a Jesus, por um momento ele se atemoriza, né? Como se assim, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, e aí vem a dúvida, né? A dúvida é justamente o medo. Ele tinha medo de, em algum momento, ele se afogar. E mais para frente a gente vai ver que realmente era isso que ia acontecendo, né? Então, o medo tirou a visão de Pedro em Jesus. Sabe, eu acho que todo mundo tem um medo. Alguns têm medo de ficar só. Eu fiz até a anotação de alguns medos aqui. Medo que o que as pessoas vão achar de você, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, que tudo nós postamos, né? Tudo você posta. Tá em um lugar, você posta e tal. E muitas vezes eu gostei dessa foto aqui. Mas eu não vou postar porque o pessoal vai achar estranho, né? Então nós temos medo de não ser aceitos, né, pela sociedade. Muita gente tem esse medo. Talvez você não tenha, né? E você diz, que besteira. Realmente é besteira para você. Mas para alguém não é, né? E para você ter uma ideia, muitas pessoas se envergonham do próprio corpo, se acha feia, porque começa a se comparar com o outro, né? Tanta gente, você pega o Instagram mesmo, você abre, e aí tem muitas pessoas que, para o padrão, né, da sociedade, são lindas, né? Mas cada uma tem sua beleza, né? Então não tenha medo de ser aceito. Deus, Ele quer tratar esse medo em você. Porque quando eu tinha 13 anos, eu fiz uma oração e disse, Deus, o Senhor precisa tratar esse medo em mim. Porque tu não me desse um espírito de covardia. O medo não vem de ti. Eu lembro que eu fiz essa oração em plena vigília. Nós estávamos fazendo vigília. E eu fiz uma oração muito sincera com Deus. E foi uma oração mais ou menos de confronto, né? E de uma hora para outra, Deus, Ele mudou isso em mim. Ele curou completamente o medo. Hoje eu não tenho medo de dormir numa casa sozinha. Para mim isso é normal, isso é besteira, né? Então, se você tem medo de alguma coisa, como esse que eu citei agora, ou se você tem medo de não ser boa o bastante, né? Às vezes você diz, eu não sou boa o bastante para isso. Eu queria trabalhar na igreja, eu queria fazer parte do Ministério de Louvor. Mas eu não sou boa o bastante para isso. Eu queria levar uma palavra, Deus, Ele ministra no meu coração essa palavra aqui, e eu sei que a igreja precisa dela, mas eu não sou boa o bastante para levar essa palavra. A pastora fala mais bonito, ou sei lá, a missionária fala mais bonito, e quando eu chegar lá eu vou falar, eu vou ficar, vai faltar palavras. Então, medo de não ser bom o bastante. Quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós reconhecemos a voz de Deus, esse medo de não ser bom o bastante desaparece da sua vida. Sabe por quê? Porque todo mundo é bom em alguma coisa. E se o seu chamado é para a palavra, então Deus, Ele vai lhe capacitar para isso. E você não precisa se preocupar em ser boa. Você precisa se preocupar em fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer em nossa vida, né? Então não tenha medo de não ser bom o bastante. Acho que eu não sou bom o bastante para essa função no meu trabalho. Meu Deus, e se meu patrão quiser me dar outro cargo? Eu acho que eu não vou ser bom o bastante, eu não vou conseguir lidar com isso. Você vai, porque você é capaz. Deus lhe deu capacidade para ser boa. Todo mundo tem algo que se sobressai, né? Eu falo, até citei Jamerson, né? Que Jamerson, ele pega os instrumentos e, rapidinho ele aprende, né? A tocar tudo que você imagina. É uma coisa assim, anormal. Aí eu passo 2 anos tentando aprender violão, tocando as básicas, né? Mas Jamerson é bom nisso. E eu sei que eu sou bom em outra coisa. Então você é bom em alguma coisa. Use isso aí. Use esse seu dom, use em que você é bom e faça, né? Faça para o reino, faça pelo rei, faça para alguém, né? Porque esse dom que Deus lhe deu não é para ficar guardado, é para ser usado.
medo é de ser abandonado. Acho que muita gente tem esse medo e é por isso que nós temos um grande índice de pessoas depressivas, né? Pessoas que têm medo de sair, medo de ficar só. Então, muita gente passa por isso. Se você for fazer uma pesquisa no Google, você vê a quantidade de pessoas, né, que desenvolveram esse medo de ser abandonado. Talvez porque na sua infância você passou por algum abandono, né? Ah, seu pai, sei lá, sua mãe, ou algum relacionamento que você teve, e aí acabou que você foi abandonada, estava tão bem, e aí de repente, simplesmente a pessoa foi embora. Então, ter medo de ser abandonado, né? Mas Deus diz, sabe o que na palavra dele? Eu não lembro a passagem, mas eu sei que é em Isaías, viu? Se Jefferson tiver aí a pastora, eles são muito... Ó, parece um computador, viu? Que ele diz, né? Pode uma mãe se esquecer de um filho, né? Um filho que ela carregou no colo, que ela amamentou, né? Mas se uma mãe, mesmo assim, esquecer de um filho, todavia, eu não me esquecerei de ti, né? Então, por mais que as pessoas, elas lhe abandonem, mas Deus está com você. E o que é que a palavra nos diz? Que a graça de Deus é suficiente. Então, a graça de Deus, ela vai transbordar a sua vida. E o que as pessoas deixaram faltando quando foram embora, quando lhe abandonaram, acredite, Deus vai preencher esse espaço em você. Deus, ele quer encher esse espaço com o amor dele. Deus, ele quer encher esse espaço com a graça dele. Deus, ele quer encher esse espaço com o ânimo dele. Tudo que você não encontra nas pessoas, você encontra em Deus, né? Então, não espere demais nas pessoas. Não espere que as pessoas estejam sempre do seu lado, né? Sempre o pastor tem esse costume de falar, o nosso pastor, né? Que você tem que esperar o bom, né? Você tem que acreditar que vai vir o bom, mas levando em conta que o ruim também pode vir, né? Então, você sabe, tudo tem 50% de chance. 50% de dar certo e 50% de não dar certo. Você precisa ser suficiente, porque quem traz essa suficiência para você é Deus, né? O terceiro medo, minha gente, só um minuto. O terceiro não, o quarto. Desculpa, viu? Hoje eu tô um pouquinho nervosa. O quarto medo é de não encontrar alguém. Essa live é para jovens, né? Não só para jovens, mas assim, é voltado para os jovens. E esse medo de não encontrar alguém, eu acho que ele bate o recorde no meio da juventude, né? Ai, eu já tô... Ai, Suelene, às vezes é tão novinha, minha gente, eu tenho 32 anos, viu? 32 anos e eu sou solteira. Desse medo eu acho que Deus, ele me tratou, porque, né? Mas existem pessoas que têm esse medo. Então, não tenha medo de ficar só. Você prefere ficar só ou mal acompanhada? Responda aí para si, né? Com tantos relacionamentos aí abusivos, né? É melhor você estar só ou com alguém que te faça se sentir só, né? Então, não tenha medo de não encontrar alguém. Porque se Deus, ele preparou, se Deus, ele tem esse propósito na sua vida, vai chegar a pessoa. Você não precisa, ai, mas eu não estou vendo de onde vai chegar. Eu não vejo ninguém, ninguém que me interesse e tal. Não importa. Onde está a sua confiança? Onde você tem depositado a sua confiança? É isso que você quer? Você sonha com isso? Esse é o desejo do seu coração? Então busque a Deus, porque se for o desejo do coração dele, vai acontecer. É no tempo de Deus. Não queira viver a permissão de Deus. Jovens que estão me escutando, né? Não queira viver a permissão de Deus, principalmente nesse sentido, né? Porque a permissão de Deus em relacionamento, se você quiser viver isso, você vai colher as consequências, né? Lembra do sábado passado, quando a gente falou de escolhas, né? Foi sábado passado? Não. Foi no sábado anterior. O sábado passado o tema foi oração. Mas lembra quando nós falamos do tema escolha, né? Você tem o poder de escolher, mas a sua escolha traz as consequências, né? Então, uma má escolha vai trazer as consequências. E algumas consequências são para a tua vida toda. Então, é melhor você estar só, ser suficiente, né? Se deleitar. Sabe o que a Bíblia fala sobre jovens, sobre os solteiros?
Aproveite, porque a Bíblia fala que os solteiros trabalham na obra do Senhor. Então você tem essa oportunidade de estar fazendo a obra de Deus, sem precisar, eu tenho que ir para a igreja. Ô mulher, tu já vai para a igreja de novo? Tu passa o dia todinho na igreja, tu passa a semana todinha na igreja. Aí eu quero abençoar uma família que está precisando da nossa ajuda. Sim, aí tu vai tirar da nossa boca para dar a fulano, né? É isso que você quer viver? Não queira viver a permissão de Deus. Queira viver a vontade de Deus. Acredite, se Deus ele colocou esse desejo no seu coração, ele não colocou em vão. Quando ele disse a Abraão e a Sara que ia dar um filho, ele deu um filho a eles. Então Deus, se ele colocou esse desejo no seu coração, ele vai lhe conceder no tempo certo. Pode esperar. Se isso está tirando a sua paz, se é esse medo que está lhe deixando amargurada, lhe tirando a alegria dos seus dias, não deixe isso acontecer. Repreenda esse medo. Porque você acha que Deus, olha o mundo, olhe para você. Olhe como você é perfeito. Você tem seus membros perfeitos, né? Você tem um sorriso, você tem seus olhos, você tem braços, você é toda perfeita. Nosso sistema, né? Nosso sistema nervoso, linfático. Então, tudo é perfeito. Deus, ele fez os mínimos detalhes. Será que um Deus que criou isso? Será que um Deus que cuida do teu dia, do que tu tem se alimentado, do que entra na tua casa para te abençoar? Será que esse Deus, ele não é capaz de te dar alguém? Se ele colocou esse desejo no seu coração, Deus, ele quer lhe abençoar. E ele vai abençoar. Mas é no tempo dele. Então espere o tempo de Deus, né? O quinto medo é medo de não ser bem-sucedido. É outro medo que eu acho que esse medo acomete mais no período da vida adulta, né? Quando está se iniciando a vida adulta e a gente começa a ter medo de, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Ai meu Deus, será que eu vou conseguir um emprego bom? Será que meu negócio vai dar certo? Não, eu estou planejando isso, mas será que vai dar certo? Né? Porque eu tenho que ser bem-sucedido. Então, se você tem esse medo de ser bem-sucedido, tire esse medo da sua vida. Peça para Deus arrancar esse medo da sua vida. Sabe o que significa bem-sucedido para Deus? É viver a vontade de Deus aqui na terra, né? Então, antes de você tomar qualquer decisão, peça para Deus lhe guiar. Reconheça a voz do seu Senhor. Reconheça a ordem que Deus está lhe dando. Porque nada que Deus está à frente é mal sucedido. Então, se é mal sucedido é porque não era algo de Deus, né? Então, Deus ele lhe deu a oportunidade de estar se libertando disso. Não tenha medo de ser mal sucedido. Porque o fato de você estar na presença de Deus, de você buscar a presença de Deus, de você estar fazendo a vontade de Deus, não tem bem maior aqui na terra para você viver. Você já é uma pessoa totalmente sucedida. Sabe, eu fiz parte de uma igreja em Recife que se chama IABV em Boa Viagem. Eu acho que algumas pessoas de lá conhecem. E eu lembro que a célula que eu fazia parte lá era da líder de oração da igreja. E lá eles tinha sempre gabinete e ela sempre citava, né? Ela sempre comentava com a gente que os principais atendimentos dela, né, eram com pessoas que moravam em coberturas, que tinham bons empregos, que tinham suas famílias, que tinham filhos, mas que queriam tirar a própria vida. Então, o que é ser bem-sucedido para você? Será que você tem uma ideia correta do que é ser bem-sucedido? Será que nós estamos tendo uma ideia correta do que é bem-sucedido, ser bem-sucedido? Então, seja bem-sucedido. Sabe como é que você começa a ser bem-sucedido? Comece buscando a Deus, tendo intimidade com Ele. Porque, olha, meu amado, eu sou a prova que Deus, Ele cuida, viu? Deus, Ele cuida, porque Deus, Ele faz na minha vida. E Ele traz de onde eu menos imagino, né? Eu sempre faço Ele saber o que eu estou precisando. Eu sei que Ele já sabe, mas eu gosto de conversar com Ele, né? E eu gosto de contar para Ele o que eu estou precisando. Eu gosto de contar para Ele o que está tirando a minha paz, o que está tirando o meu sono,
O que está me deixando ansiosa? Porque eu sou fraca. Nós somos fracos, né? Quem nos fortalece é Deus. E aí Deus, ele vem de onde eu menos imagino. Então, isso para mim é ser bem-sucedido, né? Então, se sua ideia de ser bem-sucedido é ter uma linda casa, um bom emprego que lhe paga bem, uma cobertura, né, em alguma praia, nem sempre isso significa ser bem-sucedido. O sexto medo é o medo de morrer. Eu acho que esse medo é o que mais tem acometido as pessoas nesse período de pandemia, né? Medo de morrer, né? Ai, meu Deus, será que eu vou... E se eu pegar essa doença e morrer, né? E até fora dela. Ai, meu Deus, como será depois? Como será que eu vou morrer? Tem gente... Minha gente, tem pessoas que acordam ai, tem medo de pegar um carro porque acha que vai morrer. Tem medo de pegar um avião porque acha que vai morrer. Tem medo de sair na rua porque acha que vai morrer. Talvez você não tenha esse medo. E para você pareça loucura isso. Mas algumas pessoas passam por isso, né? Porque eu acredito que eu já citei algum dos seus medos aqui. E se eu não citei, você tem medo de alguma coisa, né? Então algumas pessoas têm medo de morrer. O sétimo medo é de estar doente. Ai, aquelas pessoas, né? Sai uma pinta na mão, né? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Será que é câncer? Será que isso aqui tem cura? Aí você vai na internet e pronto, tá com os dias contados. Então tem gente que tem medo de ficar doente, né? Mas não é esse medo. Quem gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. Mas quando eu digo medo de ficar doente, é que são pessoas que ficam aterrorizadas, que qualquer coisa acha que está morrendo, e aí aquilo vai consumindo. Porque quando eu falo de medo, é um sentimento que consome as pessoas, né? Oitavo medo, medo de se relacionar, né? Porque já foi enganado alguma vez, então tem medo de confiar nas pessoas, né? Ai, não, Jamerson me decepcionou, então eu já não vou confiar mais em ninguém, eu não vou confiar mais em fulana, porque Jamerson... E se fulana fizer igual a Jamerson? Ai, não, você teve um relacionamento ruim, e se fulano fizer igual ao outro, né? Que me fez sofrer? Se a gente for pensar nisso, você nunca vai se relacionar com ninguém. E ninguém vai se relacionar. Já pensou se todo mundo tivesse esse medo de se relacionar? Como seria, né? A parte de comunhão, né? Como seria ter comunhão se você tem medo de se relacionar com outro? Eu não consigo enxergar, né? Como isso poderia dar certo. Então, quebre esse medo na sua vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que você tem que ter medo. Você precisa ter medo, sabe de quê? De ir para o inferno. É disso que você precisa ter medo. Você precisa ter medo de ir para o inferno. E eu não estou falando de um medo que vai lhe consumir. Eu estou falando de um medo que vai mudar a sua mente. Porque a partir do momento que você decide, eu não quero ir para o inferno, você sabe exatamente o que tem que fazer. Alimentar o seu espírito. Você tem que fazer coisas que lhe levam para o alto. Se você não quer ir para baixo, quando você não quer descer a escada, você faz o quê? Sobe. Né? Então tenha medo de ir para o inferno. Nós precisamos ter esse medo, mas não um medo que consome, né? Um medo que muda a nossa mente, que faz a gente se achegar mais a Deus. Sabe? Eu fiz uma anotação aqui e eu vou ler. Quando os discípulos estavam com medo, e mesmo assim Paulo foi ao encontro dele, mesmo depois temendo, não mais Jesus, mas o fato de estar no meio das águas. Ele nos passa a mensagem que o medo tem que ser superado e vencido. Sabe para que serve o medo? Para ser superado. Porque quando Pedro, ele sentiu medo, quando viu Jesus, todos os discípulos sentiram. Mas Pedro, ele quis vencer esse medo. Ele disse, não, então se tu for Jesus, me faz andar sobre as águas. E Jesus fez o quê? Vem. E Pedro foi. E quando ele subiu, ele estava andando sobre as águas, ele não estava mais com medo de Jesus. Ele estava com medo de se afogar. Mas o medo do fantasma, Pedro tinha vencido. Então nós precisamos vencer o medo. O medo serve para a gente vencer ele. Qual o medo que lhe aterroriza? Qual o medo que tira a sua paz? Vença esse medo.
eu tenho um, Jamerson tem um, cada um de vocês tem um. Se eu não citei aqui, mas vocês conhecem o que tem tirado a paz de vocês. Vença esse medo. E sabe como é que você vai vencer esse medo? Indo ao encontro de Jesus. Porque foi isso que Pedro fez, né? Ele foi ao encontro de Jesus. Trazendo para a relação homem e Deus, ele nos convida a depositarmos esses medos aos pés dele, porque é o único capaz de sarar isso. Sabe qual tem que ser o nosso único medo? O único medo é de ir para o inferno. Sabe o que eu acho interessante também nessa passagem, só para concluir? É que para Pedro vencer, ele precisou pedir a ajuda de Jesus. Quando Jesus estava no mar, ele não disse assim, simplesmente, vem Pedro. Pedro primeiro disse, deixa eu ir. E quando Pedro estava se afogando, ele disse, mestre, socorre-me. E aí Jesus ele foi e socorreu Pedro. Quando nós precisamos, quando nós temos sede, nós temos que buscar água. Você já teve sede? Eu estou com sede. E sentou no sofá e a água chegou e a água saiu lá do filtro, né? E chegou e disse, vai, me bebe. Nunca aconteceu comigo isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, esse fenômeno, né? Nós precisamos ir atrás da água. Porque quem está com sede somos nós. Né? Nós precisamos ir atrás da cura, porque quem está doente somos nós. Nós precisamos ir atrás da calma, porque quem está sem paz somos nós. Nós precisamos ir atrás. Nós é que temos que buscar a Deus. Nós que temos que buscar fazer a vontade de Deus. Nós que temos que ter sede de fazer a vontade de Deus, de viver o propósito de Deus. Porque Deus, ele não sai do lugar dele. Quem tem saído do lugar certo é você. Quem tem saído do lugar certo sou eu. Então você precisa ir até Deus. Você precisa de Deus para mudar o quadro da sua vida. Você precisa de Deus para transformar essa situação que você está vivendo, que tem consumido, tem colocado o teu relacionamento com Deus em risco. Né? Você está vivendo num precipício todos os dias, a ponto de pular, e Deus ele está lá te esperando e está dizendo, olha, eu estou aqui, ele está falando contigo, mas tu não está conseguindo reconhecer a voz de Deus. Deus quer que você retorne. Deus, ele quer que você retorne para o lugar, para o centro da vontade dele. Porque é nesse centro da vontade de Deus que nós encontramos calma. É nesse centro da vontade de Deus que nós encontramos a paz que nós precisamos. É nesse centro da vontade de Deus que nós encontramos o lugar ideal que nos levará para o céu. Então, se você não tinha medo de ir para o inferno, porque algumas pessoas que vão me assistir não acreditam no inferno, tenha esse medo de ir para o inferno, porque ele é real. Assim como Deus é real, o diabo é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Então você precisa ter esse medo. E esse medo não vai lhe consumir, mas vai mudar a sua mente. Busque o que você precisa em Deus. Saia de cima do muro. Deus ele está cansado de olhar para você e você está no mesmo lugar e você está em cima do muro. Deus ele está cansado de olhar para você e ver você inerte, né? A obra de Deus precisando ser feita e você parada em casa, sempre colocando uma dificuldade ou colocando a culpa no outro. Eu não faço porque Jamerson faz isso. Eu não faço porque fulano já faz isso. O reino de Deus é para todos. Porque nós somos um corpo e cada membro tem a sua função. Eu não vou fazer porque fulano já está fazendo, fulano já está ajudando nisso e tal. Mas o chamado é para você, meu amado. E se o chamado é para você, é você que tem que fazer. E Deus vai cobrar de você. Então, saia desse lugar onde o medo está lhe consumindo, onde a inércia está lhe consumindo e venha aos pés de Jesus. Faça como Pedro. Peça, né? Mestre, eu quero ir. Mestre, me salva. Ele pediu. E Deus, ele atendeu, né? Jesus, ele atendeu Pedro. Então, vença seus medos. Mas a única forma de você vencer seus medos é indo até os pés de quem pode fazer isso por você, que é Deus. Porque o meu medo, eu só consegui vencer através da oração que eu fiz para Ele. Através do clamor que eu fiz para Ele. Né? Então tudo nós encontramos em Deus.
que Deus ele possa ter falado aos corações de vocês, né? Eu tenho certeza que Deus ele está ministrando a vida de vocês com cada uma dessas lives, com cada uma dessas palavras ministradas, porque não somos nós, mas é o Espírito Santo que faz através de nós, né? E em nós. Primeiro ele faz em nós. Então que Deus ele possa estar ali, que você possa estar alimentando a sua alma. O que é que você tem feito nessa pandemia? Né, para se aproximar mais de Deus. Você tem aproveitado o seu tempo, tem usado o seu tempo só para ficar em rede social, só para estar assistindo série, porque eu assisto série. Eu entro em rede social, mas eu acho que nós temos um tempo para todas as coisas, né? E Deus ele veio nos mostrar justamente isso, que hoje nós temos tempo de sobra, né? Hoje não pode reclamar. Aí eu não tenho tempo de fazer isso. Aí eu não tenho tempo de orar. Aí eu não tenho tempo de ler a palavra. Hoje você tem tempo de sobra. Mas será que hoje você está vendo que era só uma desculpa? Porque quando a gente quer... Sabe aquele ditado, quando você quer, você arruma um jeito? Pronto. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Né? E quando a gente não quer, nós damos desculpas. E é interessante que a pessoa que dá desculpa, acha que está dando desculpa, que tipo, está enganando Deus, né? E está dando desculpa para o outro. Quando, na verdade, a consequência só está vindo para a pessoa mesma, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu estou vendo algumas pessoas. Neidivan, Graça e Paz. Rose, Deus abençoe. Jonatas, pastor. O pastor, a pastora está online. Graça e Paz para vocês. Hoje demorou, não foi a live, hein? Pastora, não dê bronca. Graça e Paz, pessoal. Eu estou vendo alguns comentários aqui, não estou conseguindo ver todo mundo que está online. Bom, mas quem está online, que Deus abençoe vocês grandemente. Vá, como eu disse no início, vão enviando aí os pedidos de oração, né, que nós temos orado. Eu acho que tem uma lista já grandona aí de pedido de oração. Mas Deus, ele tem tempo para todo mundo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Glória a Deus. O pastor disse, esperando a trombeta tocar. Maranata, né, pastor? Maranata. Estamos esperando a trombeta tocar, né? Não só porque estamos num momento difícil, mas nada, a melhor coisa aqui na terra não se compara, né? A glória que há de ser revelada para nós, né? Quando nós chegarmos lá no céu e podermos encontrar nosso Jesus, né? E podermos encontrar outras pessoas. Tem pessoas na Bíblia que eu não sei. Na verdade, eu não sei se a gente vai conhecer as pessoas quando estiver no céu, mas se conhecer, com certeza tem algumas pessoas que eu vou dizer, cara, eu quero conhecer fulano. Tipo, Paulo é um. Algumas pessoas vão querer conhecer logo Eva, né? Mas Eva dificultasse nossa vida, né? Adão. Mas eu vou querer conhecer Paulo, é uma das pessoas que eu vou querer conhecer. João, né? João nos inspirou a querer estar no colo de Deus, né? De Jesus, como ele estava no colo de Jesus. João é uma inspiração de amor, né? Paulo é de evangelismo, de compromisso, de entrega, né? E João é uma inspiração de amor, entre outros, né? Do Velho Testamento. Abraão, Jó que foi um cara impressionante. Eu não sei quem eu vou conhecer no céu. Eu só sei de uma coisa, que eu vou encontrar Deus. Então, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus fortaleça o coração de vocês. Que Deus possa abençoar suas famílias, né? Estamos orando por vocês. Estamos em uma campanha de oração na nossa igreja de 40 dias. Que se encerra próximo domingo, dia 31. Próximo domingo, dia 31 de maio. E nós temos orado por nossa nação, pelo mundo, né? Porque todo mundo tem sofrido com esse problema. Nós temos orado por vocês. Então, a oração, o que nós não podemos fazer com a ação, fazemos com a oração, né? E que Deus, ele enche o coração de vocês de graça e de paz, que é isso que nós mais precisamos nesse momento, né? É a paz, né? A paz que excede todo entendimento, né? Então, oremos. Eu pergunto assim, mas... Sim, pessoal, outra coisa. Sobre a live de amanhã. Amanhã, todo mundo já sabe que tem a live à noite, né? Que é o culto da família com os nossos pastores. Mas pela manhã nós estamos iniciando uma nova live, que é a live infantil, departamento infantil, tá? Vai iniciar às 9 horas da manhã,
E nós vamos ter no máximo 1 hora de live. Então você que tem criança, instrua a criança, coloca a criança para assistir essas lives, porque isso vai alimentar o espírito da criança, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo velho, né? Quando velho, ele não se desviará dele. Porque uma vez que a gente conhece Deus, nós não somos mais a mesma pessoa, né? Então é isso. Oremos. Glória a Deus. Deus maravilhoso, nós te damos graças, Pai, por essa live. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda glória e honra, Pai. E nós nos alegramos, Senhor, em fazer essa obra para ti, Senhor. Pelo reino e para o rei, Senhor. Porque é nesse propósito que nós vivemos. Deus maravilhoso, abençoa cada um dos que assistiram. Abençoa cada um dos que vão assistir ainda, Pai. Independente do tempo que vai demorar isso, Senhor. Mas tu estás alcançando as pessoas que tu queres alcançar, Senhor. Tu ministra no coração daqueles que tu queres ministrar, Pai. Porque a tua palavra, quando é lançada, Senhor, ela não volta vazia. Deus maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, porque tu tem nos ensinado, Pai, a lidarmos todos os dias, Senhor, com o problema diário que nós temos vivido, Pai, e que nós cremos, nós acreditamos que é passageiro e vai passar logo, Senhor, porque nós temos te buscado, nós temos clamado a ti, Senhor, para que tu sare a nossa terra. E tu tens nos tratado, Senhor. E tu tens aproveitado esse tempo, Pai, para nos tratar, porque tudo, Pai, tudo embaixo do céu, em cima do céu, tudo tem um propósito, Senhor. E nós vivemos esse propósito, Pai. Obrigada, Deus. Eu te dou graças por ter te conhecido, Senhor. Por ter saído da zona, Pai, do ouvir falar de Deus e saber quem é Deus e saber quem eu sou para Deus, Pai. Foi isso que me atraiu no teu evangelho. Não foi um convite de um pastor, Senhor. Não foi porque eu achei a igreja bonitinha, porque eu achei a igreja legal, Pai, os membros da igreja legal, mas porque tu me apresentasse quem eu era para ti, Pai. E tu se apresentasse para mim. E eu te agradeço, Senhor, porque o teu Espírito Santo tirou a venda que estava nos meus olhos e eu consegui enxergar o teu propósito para a minha vida, Deus. E eu acredito que cada um dos que estão assistindo agora, que cada um dos que vão ser alcançados por essa oração, também sentiram isso, Senhor. Se sentiram impactados pelo teu amor, se sentiram impactados pela tua voz, a voz do nosso amado. É uma voz que é impossível, Senhor, a gente não entender quando nós abrimos os ouvidos para escutá-la, Pai. Oh Deus, sara os nossos medos, Senhor. Trata os nossos medos, Pai. Que nós possamos entender que o nosso medo, ele só serve para a gente vencê-lo, Senhor. Que o nosso medo só ensina o quanto nós somos capazes, Pai, de passar por situações, Senhor, por tribulações, Senhor, e dar a volta por cima, Senhor. Que mesmo o mar, Senhor, no meio de uma tempestade, quando tu chega, Pai, tu traz a calma que nós precisamos, a paz que nós precisamos, Senhor. Ah, Pai, muitas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, algumas delas estão vivendo situações tão difíceis em seus lares, Pai. E tem que lidar com isso todo dia. E talvez eu, Senhor, por não ter esse problema, acho que não consiga enxergar a necessidade do outro. Meu Deus, mas tu enxerga, Senhor. Tu enxerga, Pai, porque tu vai além, Pai. Além do que pedimos, além do que pensamos. Tu vai além do que nós conseguimos imaginar, Senhor. Porque tu traz, Senhor, o sentido de um amor tão real aqui, humano, que é o amor da mãe, né, para com o filho. E tu diz que ainda que essa mãe abandone o seu filho, todavia tu não nos abandona, Senhor. Tu não nos abandonaria. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque nós te encontramos, Senhor. E nós não queremos só te encontrar, Pai. Nós queremos te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer até que chegue o fim, Pai, que será o começo da nossa vida eterna, o começo do nosso relacionamento direto contigo.
O momento em que nós vamos poder, Senhor, nos acalentar em Teu colo, Senhor. Obrigada, Deus. Te damos graças por tudo, Senhor. Nos dá uma noite de sono reparador. Nos protege, Senhor, nos livra de todo mal, porque só Tu podes nos proteger, Senhor, e nos dá livramento. Coloca Teus anjos ao redor das nossas vidas, das pessoas que nós amamos. Ah, Deus maravilhoso, a Tua igreja precisa de Ti, a Tua igreja precisa ser sarada, e Tu vem nos sarando, Senhor. Tu vem falando conosco e muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados para ouvir a voz de Deus, a Tua voz. Ah, Deus, mas Tu vem nos tratando, Senhor. Obrigada, Deus, por tanto amor. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz. Graça e paz para todo mundo. Pastora, paz para todos. Até a próxima live. E amanhã, não esqueça, 9 horas da manhã, live infantil. Minha gente, todo mundo aí online, viu? Facebook, Família Buíque. Fiquem na paz. Glória a Deus.